Maravilha. Pronto. Alô? Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Mais alto. Pronto. Gente, bom dia. Recadinhos sobre a prova de ontem. Desculpa. Estava falando com a Manu agora. Agora a gente vai passar a correção dos cartões já para eles hoje, a segunda prova. E aí, quando as notas estiverem fechadas, a gente vai abrir o portal para que vocês acessem os desempenhos individuais. Tá? A gente vai fazer uma. Eu vou fazer um encontro com vocês de meia hora, 40 minutos durante a aula para apresentar os resultados do simulado como um todo, para que a gente veja os pontos que a gente precisa melhorar ou não. Mas, de qualquer maneira, vocês vão ter acesso individual ao rendimento de vocês. A Anitta perguntou para mim ontem se a gente ia fazer correção do simulado. A gente não costuma fazer correção, tá, gente? O que a gente conta é com vocês irem nas oficinas, trazerem as dúvidas dos simulados, para que a gente possa fazer esse trabalho pontual, tá? Porque as dúvidas de um, de repente, não são as mesmas dos outros. Então a gente prefere fazer esse atendimento de forma individualizada, tá bem? O que vocês acharam da prova? O pessoal falou que estava bastante teórica, né? E estava mesmo. Dei uma olhada na prova, estava bem cara de Enem mesmo, com bastante questão teórica, não tinha quase conta para fazer em química. Em química acho que não tinha nada, né? Se tinha uma ou duas, sei lá. Então, tá bom? E aí vocês vão dando os feedbacks para gente, para que a gente também possa trazer isso para eles lá da empresa, tá? Os simulados, pessoal, eles têm graus de dificuldade diferentes, tá? Então, não é sempre que vocês vão fazer um simulado fácil, nem sempre que vocês vão fazer um difícil. Então, pode acontecer, e é normal isso acontecer, da nota oscilar, tá? Então, por exemplo, eu tirei uma nota agora, de repente no outro eu tiro uma nota maior. De repente no terceiro simulado a minha nota baixa. Isso tem a ver com o grau de dificuldade. Eles trabalham dentro do pacote que a gente compra de simulados deles, 7 graus de dificuldade. 7. Então, o que isso quer dizer? São 7 provas durante o ano. Essas provas têm graus de dificuldade diferentes. Então, você vai ter a prova mais difícil, a prova mais fácil, e assim essa gradação vai acontecendo. Tá? Nós não sabemos que prova a gente recebe, se é difícil ou se é fácil. Tá? Eles sabem, mas a gente não sabe. Tá bom? Deixa eu ver o que mais. O que é isso? Essa semana eu já vou colocar no grupo de vocês a ficha de inscrição para o segundo simulado no final de abril. Tá? Já, de acordo com o nosso calendário, o próximo ciclo de simulados é na última semana de abril, 1ª de maio, se não me engano. Tá? Então, dessa vez, eu vou colocar o Forms para vocês se inscreverem no grupo, com uns 3, 4 dias, aí vocês se inscrevem, mesmo esquema da prova que passou. Tá bom? Bom, hoje, o que, que a gente vai fazer? A gente vai continuar com a teoria de cálculos, né, com a frente de cálculos, que eu chamo. E hoje nós vamos trabalhar um assunto que não cai muito, isoladamente, na química. Ele vai ser bastante utilizado para a gente trabalhar na teoria de cálculo estequiométrico. Então é um assunto pré-estequiometria. A gente viu a teoria de mol, que é uma ferramenta para entender estequiometria. Hoje a gente entra com a ferramenta de gases, falar um pouco de pressão, volume, temperatura, as equações que regem essas grandezas. E aí, na sequência, a gente entra em estequiometria. Tá? Aí a gente já está com toda a base de cálculo para entrar na estequiometria. Como eu disse, tanto mol como gases não são assuntos que costumam aparecer isoladamente nos vestibulares. Geralmente, a questão de mol ou de gases está muito atrelada à estequiometria, a uma questão de delta H, alguma outra coisa. Tá? De modos que a gente não vai ficar muito preocupado em fazer exercício de gases. A gente vai fazer exercícios onde o conceito de gases vai estar atrelado a alguma outra coisa. Tá? Então vamos começar. Para a gente poder fazer o estudo dos gases, a gente precisa de um modelo. De novo essa palavra, né?
O modelo é uma forma de você explicar um determinado fenômeno. Então, quando a gente estudou a estrutura atômica, a gente viu que em vários momentos, vários modelos tentavam explicar o funcionamento do átomo. E na ciência a coisa funciona assim. Toda vez que você vai estudar um fenômeno, você precisa de um modelo. Ah, então eu vou estudar movimento. Eu uso a física clássica para estudar esse movimento. Ah, eu vou estudar ótica. Então eu uso o modelo da luz se propagando em raios. Então tem sempre uma teoria que apoia o que a gente vai estudar. E a teoria que a gente vai usar para estudar gases é chamada de modelo cinético molecular. Molecular, tá? Essa teoria é a teoria mais simples que a gente tem para estudar gases. Qualquer outra teoria que você estude, que você use para entender o comportamento de um gás, é um pouquinho mais avançada. Então, por conta disso, que a gente chama esse gás de gás ideal. Gás ideal, tá? E aí a gente precisa entender o que esse gás tem de ideal, o que ele tem de especial para que a gente possa chamá-lo de ideal. Aí já vai uma dica. A palavra cinético ou cinética lembra o quê? Movimento. Movimento. Então, o modelo cinético molecular é um modelo onde as moléculas de gás se movimentam. Então, a gente vai começar olhando para o gás, tirando todas as características químicas dele. Tá? O primeiro, vamos dizer assim, o primeiro postulado dessa teoria diz o seguinte, ó: as partículas de gás não possuem propriedades químicas. Químicas, sendo diferenciadas apenas por suas massas. Vamos falar um pouquinho sobre essa frase aqui. Quando a gente estuda, quando a gente está estudando química, a gente aprende, por exemplo, que as moléculas têm polaridade, que as moléculas podem ser orgânicas e inorgânicas, que as moléculas têm geometria, que as moléculas interagem por forças intermoleculares. Tudo isso a gente aprende na química. Para a gente estudar gases com esse modelo, a gente vai desconsiderar tudo isso. Para nós, a molécula de gás é uma bolinha. Uma bolinha. Ela não tem polaridade, não importa se ela é um ácido ou se ela é uma base, não tem a mínima importância qualquer característica química. A única coisa que vai diferenciar uma partícula de gás da outra é a massa. Então, a gente elimina qualquer tipo de interação molecular. Então, para nós, um gás não vai interagir por ponte de hidrogênio, um gás não vai interagir por dipolo induzido. Não existe nenhuma interação entre as moléculas. Não há interação entre as moléculas. E isso vai trazer para a gente uma situação muito legal. Por quê? Para nós, quando a gente for, por exemplo, calcular a pressão de um gás dentro de um recipiente. Ah, o cara vai te dar lá um gás dentro de um balão e vai pedir para você calcular a pressão dele. Não importa que gás seja. Se lá dentro tiver oxigênio, se lá dentro tiver nitrogênio, se lá dentro tiver CO2, não importa. Você vai usar o mesmo método para calcular a pressão de qualquer tipo de gás, tá? Terceira coisa importante. Essas moléculas não interagem, mas elas se movimentam. Agora, se as moléculas não interagem, mas se movimentam, significa que o movimento dentro do sistema é completamente caótico. As moléculas vão andando aleatoriamente dentro do recipiente e, obviamente, elas vão acabar se colidindo. Você vai ter colisões entre moléculas
e vai ter colisões entre as moléculas e as paredes do recipiente. Então, as moléculas têm uma energia cinética, e essa energia cinética das moléculas vai mudando conforme ela colide com outra. Então, por exemplo, imagina uma molécula de gás vindo numa velocidade muito rápida, muito alta, e uma outra molécula vindo contra ela. Quando elas se chocam, cada uma vai para um lado, com outra energia. Então, no momento em que elas colidem, há uma troca de energia entre elas, de tal maneira que todas as moléculas têm sempre uma certa energia lá dentro. Essa energia, ela vai mudar toda vez que haver uma colisão. Então eu vou escrever assim, ó. O movimento das moléculas, o movimento das moléculas é aleatório e há colisões entre moléculas, bem como das moléculas com as paredes do recipiente. Essa última parte da frase é importante. Aqui dentro dessa frase tem duas coisas importantes, sobretudo nessa frase. Por quê? Quando a gente fala que o movimento das moléculas é aleatório e a gente tem colisões, aqui dentro tem duas, tem escondidas, né, na verdade, duas propriedades dos gases. A primeira delas é a temperatura, que depois a gente vai falar com mais calma, que tem a ver com o movimento das moléculas. Então, tipo assim, um gás tem temperatura, porque as moléculas têm movimento. Agora, você precisa tomar cuidado para não cair na seguinte cilada. É muito comum a gente ver pessoas falando assim: ah, professor, qual que é a diferença do gás para os outros estados? Ah, no gás a agitação é maior. Isso não é necessariamente verdade, gente. Por quê? Agitação tem a ver com temperatura. Se um gás está numa temperatura, por exemplo, de menos 150 graus, as moléculas não estão tão agitadas. O que diferencia o gás dos outros estados é a ausência de interação. As moléculas estão completamente livres. É isso que diferencia o gás dos outros estados. Ou, se você preferir, a gente pode falar que isso tem a ver com a organização do estado, a entropia, tá? Então, cuidado para não cair na cilada de achar que, ah, porque é gás, as moléculas estão muito agitadas. Não. O fato de uma substância estar no estado gasoso tem muito mais relação com a desordem do que com a agitação, tá? E tem uma outra coisa aqui nessa frase que, de maneira muito sutil, remete à ideia de pressão. Quando eu escrevo que há choques entre as moléculas com as paredes do recipiente. Por que que um gás tem pressão? Um gás tem pressão porque a todo momento as moléculas estão batendo no recipiente. A gente vai definir pressão a partir dessa situação, tá bom? Outra coisa importante, isso aqui que eu vou escrever, na verdade, não é só para gás ideal, é para qualquer tipo de gás, tá? Ó, um gás sempre ocupará todo o volume no qual está contido. Um gás ocupará sempre todo o volume no qual estiver contido. Isso é uma característica exclusiva de gases. Nenhum outro estado físico tem essa propriedade. O que que eu quero dizer com isso? Imagina, por exemplo, que você tem um recipiente de capacidade de 1 litro, ok? Se você colocar dentro desse recipiente meio litro de água, o recipiente vai ficar metade cheio, metade vazio. Quando você faz isso com gás, não. Quando você confina dentro de um recipiente um gás, não tem como esse recipiente ficar parte vazio, parte cheio. Como o gás é um estado onde as moléculas tendem a se expandir,
Como as moléculas não têm interação, elas vão andando até o momento em que encontrarem a barreira. Então, por exemplo, se eu encher um, se eu botar uma certa quantidade de gás no recipiente de 1 litro, ele vai ocupar 1 litro. Se eu botar uma quantidade de gás num recipiente de 5 litros, ele vai ocupar 5 litros. Se eu botar uma quantidade de gás num recipiente de 1.000 litros, ele vai ocupar 1.000 litros. O que nós vamos descobrir é que quando ele ocupa volumes muito grandes, a pressão tende a diminuir. Quando ele ocupa volumes pequenos, a pressão tende a aumentar. Mas não tem como você colocar uma certa quantidade de um gás num recipiente e o recipiente não estar totalmente cheio, tá? Então, o gás sempre ocupa todo o volume que ele está contido. Eu acho que, de maneira resumida, isso aqui é o que a gente chama de teoria cinética, tá? Agora, como é que eu vou saber como está o gás? Tudo que a gente está falando aqui são, de alguma maneira, características microscópicas. Você imagina uma molécula batendo na parede do recipiente. Você imagina uma molécula se movimentando dentro do recipiente, colidindo com outra. Todas essas características, elas são microscópicas. A gente não tem como, por exemplo, fotografar uma molécula batendo na parede. Eu não tenho como medir a velocidade de uma molécula, do ponto de vista microscópico. Então, se a gente não tem como olhar para o gás de perto, a gente vai olhar de longe. Se eu não tenho como saber quais são as características do gás microscopicamente falando, a gente vai ter que buscar medidas para saber o estado gasoso. Então, eu vou escrever aqui, que eu acho que é a coisa bem importante é o estado gasoso. O que, que é o estado gasoso? O estado de um gás. O estado de um gás, ele se refere às condições do gás dentro de um recipiente. Então, imagine o seguinte: você tem lá um frasco, né? E você vai colocar dentro desse frasco uma quantidade de gás, tá? Beleza. E eu quero medir as condições desse gás. Eu quero saber se essas moléculas estão agitadas ou não. Eu quero saber, por exemplo, se a molécula está batendo na parede do recipiente com muita força ou com pouca força. Eu quero saber tudo sobre o gás. Então eu vou procurar medir 3 características desse gás. Então, o estado de um gás, ele é determinado por 3 grandezas chamadas de variáveis de estado. Variáveis de estado. O próprio nome já é autoexplicativo, né? Se eu estou chamando uma grandeza. Bom, primeiro, o que que é uma grandeza? É uma coisa que eu meço. E essa grandeza eu chamo de variável, porque ela pode variar. E o conjunto dessas grandezas vai determinar o estado do gás. Tá. Quais são essas grandezas? Vamos começar pela mais fácil. Volume. Depois a gente fala de temperatura. E depois a gente fala de pressão. Vou falar dessas 3 nessa ordem, tá? Aqui. O volume do gás é a propriedade mais simples que tem para a gente medir, por uma razão muito óbvia. Como o gás ocupa sempre todo o volume em que ele está contido, uma vez que você sabe o volume do recipiente, você sabe o volume do gás. Tá, eu coloquei o gás no recipiente de 5 litros. O volume do gás é 5 litros. Tá, mas o que que o volume mede? O volume mede o espaço em que o gás está confinado. Volume é espaço, gente. Volume não é quantidade, tá? Cuidado. Volume é espaço. Então, por exemplo, se eu pegar, calcular o volume dessa sala inteira, eu estou medindo um espaço, tá? Então, volume, espaço ocupado pelo gás. A gente vai perceber, por exemplo, e eu acho que isso não é novidade para muitos de vocês,
que toda vez que você troca o gás de lugar, você passa ele de um recipiente para o outro, por exemplo, se o volume mudar, outras características aqui também podem mudar, tá? Uma coisa importante, cuidado com unidades, tá? A gente vai discutir em alguns momentos aqui na aula o problema de unidade para trabalhar com esse tipo de assunto. No sistema internacional, a gente trabalha com volume em metro cúbico. Metro cúbico. No entanto, pessoal, quando a gente vai trabalhar com gás voltado para química, a gente não costuma usar muito metro cúbico. A gente usa muito mais metro cúbico na física, tá? Tem uma parte da física, não sei se vocês vão lembrar, chamada termodinâmica, que é basicamente o estudo dos gases dentro da física. Então lá, quando a gente for usar a teoria de gases para estudar a termodinâmica, a gente vai usar muito mais o metro cúbico, tá? Para volume. Aqui não. Aqui a gente usa o litro. Usual. O litro. O litro. Tá bom? Se houver a necessidade de transformar, né, porque às vezes a gente precisa usar a equação, na equação eu vou usar o litro, mas o exercício me dá metro cúbico. Então lembrar que 1 metro cúbico são 1.000 litros, tá? Isso é mais raro de acontecer na química. Na física é mais comum. Beleza. Temperatura. Temperatura é uma forma que a gente tem de medir indiretamente se as moléculas estão agitadas ou não. Então a temperatura ela tem a ver com o grau de agitação das moléculas. Esse grau de agitação ele está muito associado à energia da molécula. Tá? Uma molécula qualquer, não precisa ser de gás, mas pode ser de qualquer outro estado, ela tem uma agitação intrínseca. Essa agitação pode aumentar ou diminuir. Só que como a gente não tem como medir a agitação da molécula, a gente cria uma medida indireta para saber se a molécula está ou não agitada, que é a temperatura. Então a temperatura é uma medida indireta do grau de agitação molecular. Do grau de agitação molecular. Então, para nós, comportamentos como pressão e volume dependem muito da temperatura do gás. Então, a gente vai medir a temperatura. Aqui, cuidado, porque a gente também tem um problema de unidade. A gente tem, pelo menos conhecidas, né, 3 unidades de temperatura. O Celsius, o Fahrenheit e o Kelvin. No entanto, só uma delas é chamada de escala absoluta, que é a escala Kelvin. E é justamente essa escala que a gente vai usar para medir a temperatura do gás. Não, gente, pelo amor de Deus, não se mede temperatura de gás em Celsius. Não se mede temperatura de gás em Fahrenheit. Não é que não se mede, você pode medir. Mas você não usa essas unidades para fazer conta nenhuma. A gente vai usar a escala Kelvin. E por que ela? Que vale uma reflexão. Deixa eu só colocar uma coisa aqui, caso vocês não lembrem, tá? Ó, a gente vai ter isso na termologia, com calma, mas a gente vai precisar dessa ferramenta antes disso. É muito mais comum para nós recebermos temperaturas de gás em Celsius, certo? Quando a gente vai aplicar a temperatura em qualquer equação gasosa, a gente usa o Kelvin. Então, para você transformar de Celsius para Kelvin, está aqui o Paranauê, tá bom? Temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273, ok? Vamos refletir um pouquinho por que que eu gosto, por que que a gente gosta na química e na física também da escala Kelvin. Porque de verdade, gente, ela é a única escala que mede a agitação de molécula. A escala Celsius e a escala Fahrenheit, elas foram criadas dentro de uma outra lógica. Por exemplo, né, deixa eu explicar melhor. O Celsius, vamos pegar o Celsius lá, eu nem sei quem é o Celsius, mas é o Celsius. O Celsius queria montar uma escala de temperatura
que fosse acessível às pessoas. Que toda pessoa que não estudou física e não estudou química conseguisse ter uma ideia de temperatura. Então o que ele fez? Ele pensou assim, puta, eu vou criar uma escala de temperatura usando como referência a água. Porque todo mundo já viu água sólida, já viu água líquida e já viu água gasosa. Então ele usou a água como parâmetro para criar uma escala. Então ele falou assim, olha, na minha escala, o zero significa a mesma temperatura do gelo derretendo. Então se uma coisa está a 0 graus, significa que a agitação das moléculas está igual à agitação das moléculas do gelo derretendo. É isso que significa 0 graus Celsius. E os 100 graus Celsius se refere à agitação das moléculas da água fervendo. Faz sentido isso? Então, se uma coisa está a 100 graus, significa que a agitação dessas moléculas é igual à da água fervendo. Percebe? É uma escala de agitação? É. Mas não é uma escala absoluta. Porque ele compara com alguma coisa. É uma escala relativa. O Kelvin não. O Kelvin pensou assim, eu quero montar uma escala de verdade que mede temperatura. E eu quero que essa escala, por que eu quero que ela seja de verdade? Porque eu quero que ela meça o grau de agitação das moléculas, sem comparar com nada. Então a escala Kelvin ela surge neste contexto. E é justamente por isso que vocês já ouviram frases do tipo: não existe temperatura menor que 0 Kelvin. Faz sentido isso. Por quê? Se a escala Kelvin é a única que mede agitação absoluta, você concorda comigo que nada pode ter agitação menor que 0? Qual é o mínimo de agitação que um corpo pode ter? 0. Então a escala Kelvin ela não admite número negativo, justamente por causa disso, tá? É justamente dentro dessa ideia que a gente gosta de usar a escala Kelvin. Eu quero saber a temperatura do gás, gente, mas eu não quero comparar com a água. Eu quero saber o grau de agitação absoluto dele. Por isso eu uso Kelvin, tá bom? O 0 Kelvin, né, é chamado de zero termodinâmico. Justamente porque, se você colocar qualquer coisa a 0 Kelvin, essa coisa está completamente parada. Não tem mais agitação. Não tem energia cinética. Tá bom? Beleza? E a pressão? O que a pressão mede? A pressão mede força, exatamente. Cara, a pressão eu acho que é a coisa mais legal. Dá para ficar 1 hora e meia falando de pressão, gente. A gente fala de pressão em vários momentos do curso, né? A gente vai falar de pressão aqui na física, a gente vai falar na química, a gente vai falar de pressão na física também, na parte de hidrostática, na parte de termodinâmica. Então, primeiro que a gente precisa entender o seguinte: pressão não é um conceito criado para gás. Qualquer coisa pode ter pressão. Basta a gente pegar um exemplo muito simples. Vocês estão aí sentados na cadeira. A bunda de vocês está pressionando a cadeira. Então, vocês estão aplicando uma força na cadeira. Tudo bem? Só que essa força que vocês estão aplicando na cadeira, ela está distribuída em uma área. A bunda de vocês, ela não está sentada em um ponto da cadeira. Ela está sentada numa superfície. Então, a pressão, ela é definida como a força que você aplica numa certa superfície. É a força aplicada em cada metro quadrado de área. Então, por exemplo, você pega a força que você está aplicando na cadeira aí, que é o peso da sua bunda. Não o peso de você, né? Não da bunda só. Divide pela área, você vai ter uma pressão. Tá? Qualquer coisa exerce pressão. Eu posso, por exemplo, calcular a pressão que o meu pé faz no chão. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer essa conta, o que eu faria? Eu pegaria meu peso e dividiria pela área dos meus 2 pés. Porque, afinal de contas, eu estou com 2 pés no chão. Então, eu divido pela área dos 2 pés. Eu tenho a pressão. Se a gente imaginar isso dentro do contexto de gás, vamos imaginar o seguinte, ó. Balãozinho. E aí eu vou colocar aqui dentro um gás. Só que as moléculas de gás, gente, elas ficam tentando escapar. Ó.
Nessa que as moléculas ficam tentando escapar, elas acabam pressionando a parede do recipiente, ó. Pressionando a parede do recipiente. E a parede do recipiente, ela tem uma certa área. Então eu vou pegar, ao medir a pressão, eu sei, por exemplo, se as moléculas estão batendo com muita força ou com pouca força. Quando eu faço essa conta, o resultado vem em Newton por metro quadrado. Isso no sistema internacional, tá? Esse Newton por metro quadrado é batizado de Pascal, ou PA, né? PA, tá? Então só para a gente entender. Quando você ouvir, por exemplo, que a pressão de um gás é 1 PA, 1 Pascal, o que eu estou querendo dizer com isso? Que as moléculas do gás estão fazendo uma força no recipiente de 1 newton para cada metro quadrado, tá? Claro, isso aqui é SI, saúde. Isso aqui é SI, Sistema Internacional. Tudo bem? Nós na química também não gostamos de usar Pascal. A gente gosta de usar outra unidade, que é o ATM, tá? Então, ó, também podemos utilizar, que é mais comum até, né? Na química, o ATM. Aqui eu vou fazer uma comparação com o que eu falei de temperatura. Assim como eu falei para vocês que a escala Celsius é uma escala relativa, porque ela compara a temperatura de alguma coisa com a temperatura da água, né? Assim como o Celsius é relativa, a ATM também é relativa. É uma escala relativa. Por quê? Porque eu comparo a pressão de um gás com a pressão atmosférica. Tá? Então, a pressão em ATM, ela compara a pressão de um gás com a pressão atmosférica. Eu vou fazer um desenho aqui para a gente falar um pouco sobre isso, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ah, eu vou fazer aqui, para ficar mais fácil o pessoal enxergar. Imagina que isso aqui é a Terra. A Terra. E a Terra tem lá a camadinha de gás chamada ATM, atmosfera. Chamada ATM é foda. Atmosfera. Uma das coisas que faz a Terra ter atmosfera, talvez a principal delas, né, é o fato da gravidade manter esses gases perto da Terra. Do mesmo jeito que a gravidade atrai coisas, tipo corpos, ela também atrai gases. Então aqui existe uma camada de gás literalmente apertando a Terra para baixo. De tal maneira que, se uma pessoa tiver na superfície da Terra, tipo no nível do mar, sobre a cabeça dela, nós teremos uma camada de gás aqui equivalente a 1 ATM. Então, quando você fala assim, a pressão de um gás é 3 atmosferas. O que você está querendo dizer com isso? Que a pressão daquele gás é 3 vezes maior do que a pressão que tem aqui na superfície. É isso, basicamente. Ah, professor, mas essa pressão, ela é grande ou pequena? Bom, se você quer saber se ela é grande ou pequena, vamos converter ela para Newton por metro quadrado. Aí você vai ter noção do que é a pressão de fato, tá? Porque isso aqui é uma medida absoluta. Quantos newtons por metro quadrado eu estou apertando? Isso aqui é uma escala relativa, porque eu estou comparando com a pressão da atmosfera. Então, ó, cada uma atmosfera de pressão equivale a aproximadamente, como sempre a gente arredonda tudo, né? 100 mil newtons por metro quadrado. Isso é a pressão de uma atmosfera de gás. Ela equivale a uma força
de 100 mil newtons aplicada numa pressão de 1 metro quadrado, tá? Normalmente a gente representa assim, ó, tá? Um ATM 10 a quinta Pascal. Então, quando a gente precisar usar no sistema internacional, bem. Quando eu precisar usar em ATM, bem, tá? Uma outra forma de a gente medir pressão, eu vou falar aqui, não é bem o momento, mas eu acho que vai ser. Nossa, confuso total. Existe uma outra forma de você medir pressão que é totalmente diferente de ATM. Vamos colocá-la aqui. Que é o famoso milímetro de mercúrio, mmHg. A gente usa o milímetro de mercúrio em algumas situações bem específicas. Por exemplo, quando a gente for estudar na química pressão de vapor, a gente vai usar o milímetro de mercúrio. Lá se mede em milímetro de mercúrio. E o que que é essa pressão em milímetro de mercúrio? Assim como o ATM, pessoal, a escala de milímetro de mercúrio, ela é uma escala relativa, porque ela vai comparar a pressão do gás com outra coisa, ok? Tá, e com o que que ela compara? Bom, a atmosfera a compara com a atmosfera. Milímetro de mercúrio é a pressão expressa em termos da altura de uma coluna de mercúrio. De mercúrio. Olha que bizarro. Eu não vou descrever o experimento para vocês, porque isso aqui é muito mais importante na hidrostática. Mas só para vocês saberem o que diabo é isso. Imaginem que você pegue um tubo, tá? E encha esse tubo de mercúrio. E coloque esse tubo numa superfície aqui, ó. Então aqui é um tubo de mercúrio. Imagina uma torre de mercúrio, assim fica presa no chão, tá? O mercúrio é um líquido, tá? Ele tem uma densidade. Então, conforme você preenche a coluna de mercúrio aqui, ó, tá vendo essa região aqui, ó, onde ela está apoiada no chão? Ela vai sofrer uma pressão. Tudo bem? Essa pressão, ela pode ser medida de acordo com a altura dessa coluna. Então, por exemplo, se eu encher essa coluna aqui com 1 metro de mercúrio, qual vai ser a pressão aqui? 1 metro de mercúrio. Se eu encher essa coluna com 50 centímetros de mercúrio, a pressão vai ser equivalente a 50 centímetros de mercúrio. Então, quando a gente mede a pressão em termos de mmHg, a gente está comparando a pressão com a pressão que uma coluna de mercúrio exerceria, tá? Ah, professor, mas por que mercúrio? Isso é um outro detalhe, tá? Quem fez esse experimento aqui foi um cara chamado Torricelli, mesmo da cinemática, tá? Essa unidade aqui, ela é conhecida como torr. Torr. 1 mmHg é igual a 1 torr. 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 Torr, tá? Beleza? Quando a gente for ter aula de hidrostática, eu vou descrever o experimento que ele fez e como é que ele chegou nesta situação, tá? Por hora, o que que você precisa saber? Quanto vale um ATM expresso em coluna de mercúrio? É isso que a gente precisa saber, tá? Bom, cada ATM de pressão equivale a uma coluna cuja altura é igual a 760 milímetros de Hg. Ou 76 centímetros, né? É que a gente usa mais unidade de milímetro. Ah, então, se você pegar uma coluna, um tubo de vidro, e encher esse tubo de vidro com 76 centímetros de mercúrio, a pressão que esse mercúrio vai fazer aqui embaixo equivale a 1 atm. Tá? Curiosidade. Curiosidade.
Por enquanto, né? Curiosidade. Depois a gente vai ter que falar sobre isso. Se eu enchesse uma coluna de vidro com água, essa coluna teria 10 metros de altura, para ter a mesma pressão do mercúrio, tá? Isso é uma curiosidade, que depois a gente vai discutir ela com mais calma, beleza? Então eu poderia, por exemplo, ficar criando unidades de pressão, comparando a pressão do gás com a pressão de qualquer líquido numa coluna, tá? É claro que a gente usa o mercúrio, tá? Mas só para você sentir a diferença da pressão da água para o mercúrio, ó, tá? Beleza? Até aqui tudo bem, gente? Então, assim, o que eu mostrei para vocês é como é que eu meço as grandezas. Basicamente, pressão, volume e temperatura. Ok? Essa é a parte meio introdutória da coisa. Onde que a coisa começa a ficar interessante? Quando a gente começa a buscar relações matemáticas entre as variáveis. Tá? Então agora eu vou para parte 2. Oi, sobre cada metro quadrado. Exatamente. Tudo isso. É assustador, né? 100 mil newtons, gente, só para traduzir isso em termos práticos, se você dividir por 10 aqui, ó, vai dar 10 mil quilogramas por metro quadrado. Essa é a pressão que a gente aguenta. Quer dizer, no caso de vocês, maior ainda, né? Porque vocês têm essa mais a do vestibular. Vocês estão na pica do Saci, velho. Desculpa. Mas só para você sentir como a pressão é foda mesmo. Ah, mas então por que que eu não amasso? Por que que eu não viro uma tampinha de garrafa? Porque você tem uma pressão interna. Você tem uma pressão interna. E a sua pressão interna é praticamente igual à externa. Quando é que você percebe alguns efeitos de pressão, por exemplo? Quando você vai para regiões muito altas, ou quando você faz mergulhos. Aí você sente a diferença de pressão agindo. Mas a nossa pressão interna, ela vai ter que equilibrar isso aqui. É bizarro, né? Não dá nem para imaginar isso. Bom, relações entre variáveis. Relações entre variáveis. Nós temos um probleminha aqui, gente. Qual que é o probleminha? Existem três grandezas que vão caracterizar um gás: pressão, volume e temperatura. Só que a nossa matemática, ela é uma matemática limitada. Por quê? Por exemplo, quando eu escrevo assim, ó, deixa eu pensar. F de x igual a 3x mais 2. Isso aqui é uma maneira que a matemática criou de relacionar variáveis. Uma função. Só que essa função, ela tem um problema. Ela relaciona o x com o resultado, certo? O x com, ou seja, ela é uma função de uma variável. Uma variável. Tá? O valor do y depende apenas de uma variável. Como é que eu vou usar esse tipo de função para estudar a relação entre as variáveis? Nós temos três variáveis. Três. Então, o que que a gente faz? Para a gente relacionar as variáveis, para a gente entender como essas variáveis são relacionadas, a gente vai fazer um caminho um pouquinho mais longo. A gente vai fazer, na verdade, um estudo onde eu vou pegar uma variável e vou fazer de conta que ela não varia. Por exemplo, vou pegar a pressão do gás e mantê-la constante. E aí eu vou estudar a temperatura e o volume. Depois, eu pego o volume do gás e faço ele ficar constante. Aí eu estudo pressão e temperatura. Eu vou fazer três estudos, porque eu não tenho a matemática suficiente para fazer um estudo só. E é justamente esse estudo que alguns caras fizeram, né? Não sei se já ouviram falar desses caras. Boyle, Gay-Lussac, Charles. São as leis dos gases, são os caras que bolaram as leis. O que eles fizeram foi basicamente isso. Cada um, e isso é uma coisa muito curiosa nessa história, nessa coisa da história. O Boyle, o Gay-Lussac e o Charles, eles fizeram relações matemáticas com as variáveis do gás, só que cada um em um local diferente, sem saber que o outro estava estudando. Então, as três leis, elas funcionam da seguinte maneira. Vamos escrever assim, ó. Para relacionarmos as variáveis,
Para relacionarmos as variáveis, vamos considerar sempre uma delas constantes. Como que vai funcionar a regrinha da história? Primeiro, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar um gás, vou manter esse gás numa temperatura constante, e vou estudar para esse gás como que o volume se relaciona com a pressão, tá? Isso aqui vai ser chamado, né, daqui a pouco de lei das isotérmicas, lei dos processos isotérmicos, lei das transformações isotérmicas, tá? São mudanças no gás onde a temperatura dele sempre vai ser a mesma. E aí eu vou avaliar só a pressão e volume, tá? Depois a gente vai fazer a mesma coisa, só que com o volume. Eu vou manter o volume do gás constante para que eu consiga estudar a relação entre pressão e temperatura. Isso vai ser a segunda lei das transformações. E aí a gente tem a terceira lei, que é a da pressão constante. Não necessariamente nessa ordem, tá? Não tem uma ordem. Constante. Quando eu mantiver a pressão do gás constante, eu estarei estudando a relação entre volume e temperatura, tá? Essas leis, gente, elas são expressas, a gente vai mostrar uma por uma, elas são expressas em termos de gráfico e em termos de conta. Para cada transformação, a gente vai ter uma conta que pode ser feita, tá? Beleza? Vamos começar então pela temperatura. Eu vou fazer nessa ordem, tá? Eu vou fazer primeiro temperatura, depois volume e depois a pressão constante, ok? Deixa eu só pegar aqui. Ô, alguém que passou lá na portaria, tem café? Agora tem? Ô, você não quer pegar um café para mim lá? É. Na xícara. Ah, não, adoçante, adoçante. É. Quatro. Não, mas vê se tem uma xícara lá na cozinha. Tá? Vamos lá. Temperatura, vai. A gente chama de transformações isotérmicas, tá? Transformações isotérmicas. Como funciona esse barato aqui, gente, que eu tô falando para vocês? A história funciona assim. Você vai pegar, a gente vai imaginar um experimento onde eu vou pegar um gás, eu vou colocar esse gás num recipiente, só que esse recipiente, ele tem uma tampa que pode se movimentar. Aqui, ó. Tem uma tampinha, tipo uma seringa de injeção, tá? Ó. Essa tampa, ela pode ser movimentada. Isso significa que de alguma maneira eu posso controlar o volume do gás, tá bom? E aí eu vou colocar aqui dentro uma certa quantidade de gás. Beleza. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou medir as condições desse gás. O que que eu quero dizer com isso? Eu vou medir a pressão dele, que eu vou chamar de PI. Eu vou medir o volume dele, que eu vou chamar de VI. Obrigado. Valeu. Tá pelando. VI. E eu vou medir a temperatura, que eu vou chamar de T de tatu. E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou provocar uma mudança nesse gás, uma transformação.
uma transformação. Por exemplo, eu posso pegar essa tampa e empurrar ela para baixo, e aí eu vou mexer no volume, né? Eu vou diminuir o volume, ou eu poderia puxar essa tampa para cima. Aí eu estaria aumentando o volume. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou transformar o gás puxando a tampa para cima. Então eu vou aumentar aqui o tamanho do recipiente. Tá aqui. Observa que a quantidade de gás não mudou, tá? A gente não, nesses processos, pessoal, a gente não coloca nem tira gás do recipiente. O gás ele está preso, ele está confinado, a quantidade de moléculas é a mesma, você só vai mudar as variáveis dele. Beleza, eu vou mudar então o volume para VF e a pressão também vai mudar. É isso aqui, ó. Pressão inicial, volume inicial e uma temperatura. No estado 2, que a gente costuma chamar de estado final, pode ser? Eu tenho uma pressão final, eu tenho um volume final e eu tenho uma temperatura que é a mesma da anterior, tá? Beleza? Bom, qual a relação entre essas duas variáveis? Vamos imaginar que a gente esteja fazendo esse experimento no laboratório, tá? E aí eu vou construir uma tabela para a gente descobrir o que acontece com a pressão e o volume. Vocês vão descobrir só pela tabela. Olha só. Vamos imaginar que nesse estado inicial aqui, ó, o volume do gás fosse de 10 litros, tá bem? E a pressão do gás aqui dentro seja de 5 atmosferas. Ok? Beleza. Aí o que que eu fiz? Eu peguei a tampa e puxei. Vamos imaginar que a gente tenha puxado a tampa de tal maneira que o volume foi para 30 litros. 30 não, para 20 litros. Tá bom? Quando a gente mudar o volume de 10 para 20 litros, o que você está fazendo é aumentando o espaço lá dentro. Tudo bem? Olha o que vai acontecer com a pressão, gente. Ela vai cair. Uma coisa muito importante aqui, tá? Um parênteses. Isso aqui, gente, é resultado de um experimento. Quando você vai para o laboratório e faz o experimento com o gás, você percebe isso aqui. Então, isso é um dado experimental. Quando você está diante de um dado experimental, o que que você tem que fazer? Compreender a relação entre esses dados, tá? E aí eu percebo uma coisa muito boa para gente. Muito, muito, muito boa. Que é a seguinte: quando eu aumentei o volume, já era de se esperar que a pressão diminuísse. Agora para um pouco aqui. Por que que já era de se esperar que a pressão iria diminuir? Porque o que acontece é o seguinte, pessoal. Se as moléculas estão batendo no recipiente, não estão? Ó, tum, 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 tum. E isso está dando uma pressão de 5 atm. Quando você aumenta o volume, a molécula tem mais espaço para andar, não tem? Se a molécula tem mais espaço para andar, quer dizer que ela demora mais para bater nas paredes. Absolutamente a mesma. Isso aqui só vale para a mesma quantidade de gás. Tá? Eu não posso nem tirar e nem pôr gás. Então imagina o seguinte: se aqui as moléculas batiam na parede 10 vezes por segundo, aqui elas vão bater 5 vezes por segundo. A frequência com que as moléculas batem na parede diminui um pouquinho. Mas não é porque as moléculas perderam agitação. Não caia nesse erro. Ah, professor, o volume aumentou, as moléculas se agitam. Não! Sabe por que que as moléculas não perderam agitação, pessoal? Porque é uma transformação iso. Não é que as moléculas ficaram menos agitadas, é que agora elas têm menos espaço para bater. Não é que elas têm mais espaço para andar até bater na outra parede. Então a pressão cai. Agora, a beleza da história é que a pressão cai exatamente na proporção inversa do volume. Ou seja, se o volume foi multiplicado por 2, a pressão vai cair à metade. Professor, isso é sempre assim? É, é sempre assim, tá?
Fala, você tinha levantado a mão, desculpa. Exatamente. Exatamente. Eu gosto de usar esse exemplo da festa que você usou, mas eu uso ele um pouco diferente. Imagina o seguinte: você tem um lugar com as pessoas, todas elas andando de olhos vendados, ok? Então, tipo assim, teoricamente você não sabe para onde você está indo. Então, em algum momento você vai bater em outra molécula, em outra pessoa. E em algum momento você vai bater na parede. Só que se você estiver num ambiente pequeno, você vai bater mais vezes na parede do que se você estiver num ambiente grande. Então você diminui a frequência de colisões porque você aumentou o espaço para a molécula andar. É exatamente isso, tá? Agora, para nós, o que interessa é transformar isso aqui numa porra de uma fórmula. Isso aqui tá. A teoria é essa. Mas como é que eu trabalho matematicamente? Bom, aí eu tenho que lembrar das grandezas inversamente proporcionais. Uma coisa que provavelmente o Eloy sempre fala para vocês é que é o seguinte: como é que você descobre que duas grandezas são inversamente proporcionais? Quando o produto delas dá sempre a mesma coisa. Quer ver? Faz um teste aqui. Quanto dá P vezes V nessa situação? 50. E aqui? Pronto. Toda vez que o produto de duas variáveis der sempre a mesma coisa, você sabe que aquelas duas variáveis são inversamente proporcionais. Então, o que a lei das transformações isotérmicas fala? Ela fala o seguinte: toda vez que um gás, eu só vou escrever, depois eu escrevo, tá? Toda vez que um gás sofreu uma transformação isotérmica, o produto PV é constante. O produto PV é constante. Constante quanto, professor? Nesse caso aqui, constante quanto? 50. Mas não é que tudo vai dar 50, gente, pelo amor de Deus, tá? O que você precisa saber é que numa transformação o produto não varia. Ou eu posso explicar isso de uma forma um pouco mais prática. Eu posso dizer o seguinte: se eu pegar essas duas coisas aqui, ó, a pressão e o volume do gás, no início, e se eu pegar a pressão e o volume no fim, o resultado tem que dar o mesmo. Então vocês já imaginam que tipo de questões podem ser criadas com esse tipo de raciocínio, né? O cara fala: olha, eu tenho um gás com 10 litros e 5 atm. Qual vai ser a pressão se eu triplicar o volume? Qual vai ser a pressão se eu dividir o volume por 2? Observa que se você tem a teoria disso na cabeça, você resolve isso sem fazer continha. Porque você tem essa noção de relação inversamente proporcional, tá? Isso vale para qualquer gás? Sim, para qualquer gás, desde que ele sofra uma transformação isotérmica, tá bem? Aqui, toda vez que a gente tem esse tipo de fórmula, gente, tipo PV, PV, o que você pode também observar? Se você quiser usar a pressão aqui em ATM, a pressão aqui vai sair em ATM. Se você quiser usar a pressão aqui em milímetro de mercúrio, ela vai sair em milímetro de mercúrio. O que eu quero dizer é o seguinte: para você usar essa fórmula, não tem uma regra específica de que unidade você precisa usar. Vai depender do exercício. Então, por exemplo, se o exercício resolver na cabeça dele pedir a pressão em milímetro de mercúrio, trabalha com a pressão em milímetro de mercúrio. Se o exercício resolver da cabeça dele usar o volume em metro cúbico, pode usar o volume em metro cúbico, que aqui vai sair em metro cúbico também, tá? Beleza? Agora, existe uma outra maneira da gente perceber uma transformação isotérmica, né? Uma maneira é a maneira mais numérica, então você percebe aqui claramente que isso é uma transformação isotérmica. Agora, eu posso pôr isso num gráfico, né? Então vamos colocar aqui a análise do gráfico. Análise gráfica. Gente, quando a gente vai construir ou quando a gente vai analisar
gráficos de transformações isotérmicas, você vai perceber que tem sempre um padrão. O padrão é, no eixo Y, eu ponho a pressão. E no eixo X, eu ponho o volume. O volume. Espera aí. 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz um gráfico bem simplesinho para a gente colocar esses pontos aqui, ó. Eu quero colocar esses dois pontos no gráfico, no meu sisteminha aqui de gráfico, tá? Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui no eixo X o volume, coloquei aqui 0, 5, 10, e aqui eu coloquei a pressão de um em um. Então, olha só, na nossa tabelinha ali, quando o volume é 5 litros, a pressão é 10, né? Então, peraí, deixa eu fazer o seguinte: 2, 4, 6, 8 e 10. Pronto. Assim fica mais fácil. Então, ó, quando o volume é 5 litros, aliás, quando o volume é 10 litros, a pressão é 5 atm. Tá vendo, ó? Volume 10 litros, pressão 5 atm. 10, 5. Aqui, ó. Aqui, tá? Ah, peraí, fiz cagada. Não vai dar certo. Peraí, deixa eu trocar aqui. 10 e 20. Agora vai. Vi que o gráfico ia ficar meio torto. Falei, opa, ó, aqui. Quando o volume é 10, a pressão é 5 atm. Quando eu passo para esse ponto aqui, ó, 22,5, eu tenho isso aqui, ó, 22,5. Aqui, ó. Professor, como você tem certeza que isso é uma curva? Como que eu tenho certeza que isso é uma curva, gente? Isso é uma função tipicamente chamada de hipérbole. Isso é uma função de hipérbole. Se você pegar vários pontos e colocar eles todos no gráfico, você vai perceber uma situação bem característica que é essa daqui, ó, tá? Isso aqui é chamado de hipérbole. Cuidado, tá, gente? Porque isso não é uma parábola. Uma parábola, ela é um gráfico tipicamente de uma função do segundo grau. Isso aqui não é uma função do segundo grau. Isso é uma função em yx, onde um é inversamente proporcional ao outro, tá? Uma boa maneira de você perceber isso de forma concreta é você, por exemplo, tentar montar um gráfico desse tipo aqui, ó. Ó. Se você pegar um gráfico desse tipo aqui, ó, um y igual a 1 sobre x e montar, você vai ter exatamente isso aqui, ó, tá? Tem várias coisas na física e na química que são inversamente proporcionais. Toda vez que você coloca grandezas inversamente proporcionais em um gráfico, ele vai te dar essa hipérbole, tá? Essa hipérbole também pode ser chamada de isoterma. Isoterma. Esse gráfico a gente usa bastante na termodinâmica, para calcular trabalho de gás, enfim. Aí. Olhe, obrigado. Hum. Peraí, fala mais alto que eu não tô te ouvindo, Sara, desculpa.
Mas quem falou nem todas são hipérboles? Então me dá um exemplo desse, porque eu quero ver quero ver o que. Porque para mim, qualquer função inversamente proporcional vai dar hipérbole. Ó, toma cuidado, porque uma coisa é isso aqui, outra coisa é isso aqui. É, devagar. Isso aqui não é uma relação inversamente proporcional. Ela é diretamente proporcional, só que com o coeficiente negativo. Entendeu? Isso aqui é inversamente proporcional, tá? É porque isso é uma pergunta bem comum, tá? A pessoa fala assim, mas professor, pera um pouquinho. Quando é direto. Porque o que a pessoa pensa na cabeça dela? Quando é diretamente proporcional, não é uma reta subindo? É. Ah, então se é inversamente, a reta é descendo. Não. Você pode ter grandezas inversamente proporcionais. Você pode ter grandezas diretamente proporcionais, onde a curva obedece uma relação de decrescência, tá? Que é tipo assim, ó. Y igual a 4 menos 3x. Isso aqui, quando colocado no gráfico, é isso. Mas isso é uma relação diretamente proporcional ainda, tá? Bom, vamos para a segunda lei. A segunda e a terceira leis, elas são muito parecidas. Por que que eu estou dizendo isso? Porque elas são leis onde você vai relacionar coisas diretamente proporcionais. Diretamente. A única relação inversamente proporcional, pessoal, é a relação PV. Tanto é que vocês vão ver que os outros dois gráficos, eles são idênticos. São bem mais tranquilos de trabalhar, tá? Vamos então para a segunda lei. Volume constante. As transformações onde o volume é constante, gente, são chamadas de transformações isométricas. Você pode chamar de isométricas ou isovolumétricas. Isométricas. Gente, vestibular da UFMS dia 7 de dezembro, tá? Saiu, acho que ontem, tá? Também isocórica. Tá? Bom, vamos lá. Vamos imaginar como seria uma transformação isocórica. Ou isométrica ou isovolumétrica. Lembrar o seguinte, agora eu tenho que imaginar um recipiente onde o volume não muda. Então eu não posso pensar num recipiente com tampa, que move. Tem que ser uma coisa que não estica e nem contrai. Então imaginem um botijãozinho de gás. Botijãozinho de gás. Tá aqui, ó. Imagina que aqui dentro tem um gás, ok? Esse gás, ele está confinado num volume constante. Então ele tem uma pressão inicial, ele tem um volume e tem uma temperatura inicial. O volume é fixo. Eu vou fazer uma transformação e levar o gás para um outro estado. Um outro estado. Vamos supor que eu esquente o gás, tá? Eu vou esquentar o gás. Então eu vou levá-lo para um outro estado que vai ser P2 não, PF, V e TF. Tá bom? Beleza? Vamos supor que TF maior que TI, tá? Porque aí o que que acontece, pessoal? Quando a gente vai fazer uma transformação isovolumétrica, você pode ou esquentar o gás ou esfriar. Não tem uma regra. Então, no meu caso, eu vou considerar que eu esquentei o gás, tá? Beleza. Vamos simular um experimento. Pressão, temperatura. Vamos imaginar que inicialmente o gás esteja a uma temperatura de 300 Kelvin, que dá aí uns 27 graus, né? Tá? E lá dentro a pressão é 5 atm. Então, a gente está falando aqui, ó, aquela história que o Matheus perguntou agora há pouco.
São 500 mil newtons por metro quadrado nessa porra. E as moléculas estão numa certa agitação. Agora vamos supor que eu aumente a temperatura para 900 Kelvin. Ô, gente, vamos lá, vamos lá. Se eu passo de 300 para 900, o que que eu fiz com a agitação das moléculas? Eu tripliquei. Porque lembra que a temperatura em Kelvin ela está relacionada à agitação? Então é como se você tivesse triplicado a agitação das moléculas. Ora, se eu tripliquei a agitação de moléculas, pessoal, essas moléculas vão bater nas paredes do recipiente 3 vezes mais do que batiam antes. É proporcional. Agitou 3 vezes mais, as moléculas vão bater 3 vezes mais. Isso significa que a pressão vai para 15 atm. 15 atm. Tripliquei a temperatura, triplicou a pressão. Tá? Completamente diferente dali, né? Ali nós estamos falando de grandeza inversamente proporcional. Aqui eu estou falando de grandezas diretamente proporcionais. Tá bom? Como é que a matemática justifica isso? Duas grandezas são consideradas diretamente proporcionais quando? Quando a divisão dá sempre a mesma coisa. Por exemplo, se você pegar 300 e dividir por 5 e pegar 900 e dividir por 15, entendeu? Então a gente pode dizer o seguinte, ó, numa transformação isométrica, a divisão P por T é constante. Opa, constante, tá bom? Aqui vale a mesma história, tá? Constante quanto, professor? Depende da situação. Nesse caso, temperatura. Ah, professor, por que que você escolheu P dividido por T e não ao contrário? Por conta da fórmula mesmo, tá? Vocês vão ver que na fórmula vai aparecer sempre o T embaixo. Aqui. Ou então eu posso transformar isso na fórmula. P1 sobre T1, ou PI sobre TI, fica melhor, né? PI sobre TI é igual a PF sobre TF. Tá aqui. Dá para perceber que o gráfico agora é uma reta crescente, né? Sim. Olha lá, vamos desenhar ele aqui. Vou fazer assim, ó. Vou colocar um eixo de pressão aqui. 5, 10, 15. Vai de 5 em 5. E a temperatura aqui embaixo. Pronto. 300, 600 e 900. Aqui. Quando a pressão é 5, a temperatura é 300. Quando a pressão é 15, a temperatura é 900. Então você tem isso aqui, ó. Tá? Gráfico de transformação isométrica. Normalmente, nos exercícios que são mais de teoria, né, vai ser importante você identificar o gráfico. Então, o cara te dá um exemplo de uma situação que ocorre no dia a dia, de alguma coisa, sobre um gás, e pergunta qual que é o gráfico que representaria esse processo. Então, saber identificar os gráficos é uma parte importante da história. Tá? Agora, se você sabe essa relação de diretamente ou inversamente proporcional, você já imagina quais são os gráficos. Tá bem? E aí a terceira lei, que é idêntica à segunda, né? O comportamento das grandezas. Hã? Uau. Hum,
Então, a máquina térmica, ela vai usar um gás. Porque assim, quando você fala máquina térmica, você pode estar se referindo a duas coisas. Eu vou pegar a máquina térmica mais famosa, que é o motor. O motor, ele utiliza, né, o princípio dele é pegar um gás, fazer esse gás esquentar para provocar uma expansão do gás. Nessa expansão, o gás vai fazer trabalho. Então, o que vai movimentar o pistão do motor, propriamente dito, é justamente o movimento do gás ali. Então, nas máquinas térmicas, a gente usa todo esse tipo de gráfico para mostrar, porque de lá dentro do motor, o que vai acontecer? Tem hora que o gás vai sofrer transformação isotérmica, tem hora que o gás vai sofrer transformação isobárica. Então, tipo, eu preciso analisar essas transformações para saber quanto de energia, por exemplo, o motor vai me dar. Então, no final das contas, a gente vai usar tudo isso aqui lá na parte de termodinâmica. Tá? Vocês vão ver que a gente usa muito mais gás na física do que na química. Tá? Bom, vamos falar da última lei, vai. A transformação isobárica. Transformação isobárica. Aqui a situação ela é um pouquinho diferente pelo seguinte: eu tenho que imaginar uma experiência ou simular um experimento mental que seja, onde a pressão do gás não varia. Então, por exemplo, no primeiro caso aqui, no segundo caso aqui, gente, deixa eu voltar um pouquinho aqui com vocês. O volume do gás ficou completamente o mesmo, concorda? E, obviamente, se você mexeu na temperatura, a pressão mudou. Agora eu vou imaginar uma situação completamente oposta a essa daqui, ó. Eu vou imaginar um recipiente onde o gás consiga se expandir livremente, sem sofrer nenhuma resistência. Então, por exemplo, não pode ser um recipiente duro. Tem que ser um recipiente muito flexível. Então, imaginem que eu pegue um balão que tenha uma camada de borracha muito fininha, tipo um látex, muito fininho. De tal maneira que esse gás ele está só isolado do meio externo, mas ele poderia se expandir ou contrair sem sofrer nenhuma resistência, tá? Então aqui tem o gás, eu vou colocar esse gás numa pressão, com um volume inicial, numa temperatura inicial, tá bom? E vou variar a temperatura do gás para ver o que acontece com o volume, mantendo a pressão constante, tá? Vamos imaginar que eu aqueça o gás de novo. Vou aquecer o gás. Tá. Ele vai para um volume. Ele vai manter a mesma pressão, vai ter um volume final e vai ter uma temperatura final ali, tá? Vamos imaginar como seria isso num experimento. Volume em litros, temperatura em Kelvin. Para explicar a transformação isobárica, a gente pode usar um conceito aqui que eu gosto de usar, que é o conceito de dilatação, gente. Dilatação térmica. Tem um capítulo lá da termologia que a gente vai estudar, chamado dilatação térmica. Ou seja, o que é a dilatação? A dilatação é um processo onde você esquenta um corpo e o tamanho dele muda, ok? Gente, não tem interação molecular aqui. O gás é ideal. Não existe interação molecular entre as partículas do gás. O que significa isso, gente? As moléculas não estão segurando uma na outra. Elas estão completamente livres. De tal maneira que, se eu começar a aumentar a temperatura, isso aqui vai dilatar. Vai dilatar. O aumento de temperatura vai provocar um aumento no volume. E adivinha, também na mesma proporção. Por que esse aumento de volume acontece na mesma proporção do aumento de temperatura? Porque as moléculas do gás não estão se segurando uma na outra. Então, quanto mais energia essas moléculas recebem, mais elas vão se afastando.
Uma coisa que a gente precisa entender também é o seguinte, pessoal: quando você aquece uma substância, não é só. As moléculas não ficam só mais agitadas. Isso também acontece. Mas quando eu aqueço uma substância, o espaço entre as moléculas também aumenta. Há uma dilatação. Então, esse espaço ele vai aumentando da mesma proporção que se aumenta a temperatura. É mais ou menos assim, gente. Imagina que uma molécula está a uma certa distância x da outra. Isso a 300 Kelvin. Quando eu triplico a temperatura, essa distância vai para 3 vezes mais. Então, o espaço aumenta a diretamente proporcional. Então, aqui a gente tem volume e temperatura constante, tá? A relação volume e temperatura ela é sempre a mesma, tá? Notem que eu coloquei, assim como na segunda fórmula, né? Eu coloquei a temperatura na parte de baixo, tá? E aí a gente transforma isso numa fórmula, né? Para trabalhar com situações de volume constante, de pressão constante. PF. Essa daqui é a terceira lei de transformações, tá? Vou colocar o gráfico aqui. Volume, temperatura. 3, 6, 9. Ó, aqui é a escala de 300 em 300 na temperatura. Opa. Quando a temperatura é 300 Kelvin, aqui, ó, o volume é 10 litros. Então eu venho aqui e ponho, ó, aqui. E quando a temperatura é 900 Kelvin, 30 litros, tá? Beleza? Por isso que eu falei para vocês, se você sabe a segunda, a terceira é igual, diretamente proporcional. Né? Para quem tem dificuldade de memorizar essas coisas, gente, você pode pensar o seguinte: todas as relações que envolvem temperatura são diretamente proporcionais. Ó, volume com temperatura, diretamente proporcional. Pressão com temperatura, diretamente proporcional. A única relação que é inversamente proporcional é aquela que não analisa a temperatura, onde a temperatura é constante. É disso que eu estou falando, tá? Vou dar um tempinho para vocês terminarem aí, tá? Na verdade, cada um chegou numa conclusão diferente. E aí, onde que a coisa fica louca? Esses trabalhos, eles demoraram mais ou menos uns 50, 60 anos para cair na mão do Clapeyron. O Clapeyron que é aquele do PVNRT. O Clapeyron olhou para tudo isso e falou: "Pera um pouquinho. Eu acho que eu consigo montar uma lei geral para isso." Porque qual que é a situação, gente? O que que essas três leis têm de ruim? Se é que a gente pode dizer ruim. Você só pode usar essas leis em situações específicas. Tipo assim, você está resolvendo um exercício de gás. Quando é que você vai usar isso aqui? Quando você tiver certeza que a pressão é constante. Quando é que você vai usar isso aqui, ó? Quando você tiver certeza que a temperatura é constante. Quando é que você vai usar isso aqui? Quando você tiver certeza que o volume é constante. Só que, qual é o problema? Na natureza, na maior parte das vezes, quando um gás sofre uma transformação, tudo muda. Entende? Então a gente precisaria de uma equação que englobasse isso e todo o resto. E quem fez essa equação foi o Clapeyron, tá? Que é o que a gente vai falar agora. O famoso clá-clá.
Dá. Porque ela, como ela é geral, ela contém as especificidades. Então, tipo assim, a bem da verdade, o que eu vou dizer para você é o seguinte: você não precisa dessas fórmulas para nada. Ah, mas então por que que você deu para a gente essas fórmulas, Danilo? Porque eu mostrei para vocês os casos específicos e como que o Clapeyron vai chegar no geral. Porque o que que o Clapeyron tinha na cabeça? Então vamos lá, né? Clapeyron. E foi ele que levou a fama, né? Clapeyron. O Clapeyron sabia que P sobre T é constante, V sobre T é constante e P vezes V é constante, tá? Então, em resumo, o que cada uma dessas leis está dizendo é isso: transformação isométrica, transformação isobárica, transformação isotérmica. Quando isso caiu na mão do Clapeyron, ele olhou para isso e rapidamente percebeu que ele podia juntar essas três fórmulas. Ele poderia juntar da seguinte maneira: ó, P vezes V dividido por T é constante. E isso é a coisa mais bizarra. É tipo, quando o Clapeyron chega nessa conclusão, né, que P vezes V sobre T é constante, o que ele está querendo dizer é o seguinte: imagina que você tem um gás num balão. Você pega a pressão, multiplica pelo volume, divide pela temperatura. Vai dar um número. Se você pegar esse gás e colocar num outro recipiente, com outra temperatura, com outra pressão, com outro volume, mas se você fizer essa conta de novo, dá a mesma coisa. Se você trocar o recipiente se você trocar o gás de condição, mexendo na pressão, mexendo no volume, mexendo na temperatura, as três variáveis vão mudar, mas a conta continua sendo a mesma. Foi daí que a gente tem, né, que a gente usa o famoso pivot pivotó. Ó, porque para pensar o seguinte, pessoal, se isso aqui é verdade, ó, se P vezes V sobre T dá sempre a mesma coisa, significa que, se você pegar a pressão, o volume e a temperatura do gás numa situação inicial, fizer uma transformação onde tudo muda, de tal maneira que você vai ter um PF, um VF e um TF, o Clapeyron afirma que a conta é a mesma, tá? Aí, aquilo que o Matheus estava falando. Ah, mas então eu posso usar essa fórmula para os casos especiais? Pode. Por quê? Por exemplo, vamos supor que você está com a fórmula aqui. Aí você viu lá no problema que o gás está sofrendo uma transformação isotérmica. Aí eu corto a temperatura, ó. Aí aparece a isotérmica. Vamos supor que você está numa situação onde o gás está com pressão constante. Corta a pressão. Ou volume constante, corta o volume. Então, o geral, ele tem que conter os específicos, as situações pontuais. Tá? Beleza? Isso aqui é chamado, gente, de equação geral das transformações. Só que, ó, gente, isso aqui só vale. Peraí. Não, vocês vão descobrir isso quando isso aqui só vale. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Cuidado. Você não pode usar isso aqui sempre. O que que os três experimentos tinham em comum? Era a mesma quantidade de gás. Em nenhum momento eu deixei o gás escapar ou injetei gás. Vocês estão escutando o que eu estou falando? Isso aqui, se você ouvir no problema, ah, saiu gás, entrou gás, esquece isso aqui. Isso aqui é para uma situação onde a massa do gás não varia. Você pode até trocar de recipiente, pessoal, desde que a quantidade de gás seja a mesma. Então isso aqui, ó, válido para uma quantidade constante de gás. Válido para uma quantidade constante de gás.
Só que o Clapeyron não se deu por satisfeito. Tinha uma outra coisa que estava encafifando a cabeça dele, que é a seguinte: quanto vale essa constante, afinal de contas? Então, o que que o Clapeyron fez? Ele foi em busca do valor da constante. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa, por quê? Na tentativa de descobrir quanto era essa constante, ele acabou descobrindo outra coisa. Então vamos lá. O que que ele fez? Qual o valor? Então vou escrever assim, ó. Qual o valor de PV sobre T? Quanto vale, afinal de contas, PV sobre T? Qual foi a ideia do Clapeyron? Ele falou assim: bom, se PV sobre T de fato é constante, eu vou pegar, sei lá, três recipientes diferentes, vou colocar dentro dos recipientes quantidades de gases diferentes e vou medir o PVT para ver o que acontece. Então ele fez o seguinte: pegou um recipiente, encheu de gás, vamos supor que ele colocou hélio, vai, hélio, tá? Aí ele mediu a pressão, mediu o volume, mediu a temperatura e chegou num resultado que a gente vai chamar de K. Só que ele colocou dentro desse recipiente uma certa quantidade de gás. Vamos supor que ele tenha colocado 1 mol de gás, tá? Então, ele foi lá, anotou. Ao confinar 1 mol de hélio num recipiente, o produto, a conta PVT deu K. Beleza. Aí o que ele fez? Ele pegou um outro recipiente e pegou um outro gás, vamos colocar CO2, vai, por exemplo, só que ele colocou uma quantidade diferente. E foi aí que ele percebeu a coisa. Quando ele colocou a quantidade diferente de gás no recipiente e mediu a pressão, vezes o volume, dividido pela temperatura, para a surpresa dele, o que que aconteceu? Quando ele comparou o resultado dessa conta aqui, ó, desse gás, com o resultado dessa outra conta aqui, adivinha o que ele encontrou? Que o resultado deu 2 vezes K. Percebe o que ele acabou de descobrir? Ele descobre que essa conta aqui, ela é constante, primeiro, para uma mesma quantidade de gás. Se você mudar a quantidade de gás, o valor muda. Mas ele muda exatamente na proporção da quantidade. Ou, traduzindo em termos mais práticos, se o cara pegar um recipiente e colocar aqui dentro do recipiente um certo gás, X, e ele colocar aqui dentro N mols de gás, quando ele colocar N mols de gás, a conta PVT, ela vai dar N vezes K. Ou seja, a conta PVT, ela é igual a K vezes N, onde N seria o número de mols do gás. Então ele consegue introduzir nessa equação uma quarta grandeza do gás, que é a quantidade. Isso aqui, gente, claro, mais mudadinho, é o que a gente chama de equação de Clapeyron. Se você trocar o K por R, né? Que a gente usa R, eu não sei por que os caras usam R, tá? Pra falar a verdade. Não sei. Se você trocar o K por R e passar o T multiplicando, você tem a equação que a gente usa nos exercícios, ó. Ok. Então, na verdade, o Clapeyron primeiro descobre a equação geral e depois, ao descobrir a equação geral, ele descobre que o resultado dessa equação é n vezes uma constante, tá? Essa constante, ela é bem definida, a gente sabe o valor dela, tá?
Ela é chamada de constante universal dos gases. Constante universal dos gases. Quanto vale essa constante? Alguém lembra de cabeça? 0,082, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do valor, gente, porque tem um problema aqui. Primeiro, eu queria que vocês percebessem uma coisa. Bom, quando é que eu vou usar esse tipo de equação, né? Em que circunstâncias normalmente a gente usa o PVNRT? Quando você tem. Observa que aqui eu tenho quatro informações do gás, né? Quatro informações. Normalmente, então, por exemplo, se eu tenho três informações e quero saber a quarta, eu uso o PVNRT. Eu posso ter número de mols, temperatura e volume, achar a pressão. Eu posso ter pressão, volume e temperatura, achar número de mols. Tá? Só que a gente vai descobrir também na próxima aula, gente, que essa equação aqui ela tem uns três ou quatro desdobramentos. Vocês vão perceber que com essa equação a gente descobre uma porrada de outras coisas. Tá? Ela não é tão. A gente olha para ela e acha que ela é só para calcular coisas. E na verdade não. A gente vai descobrir novas coisas na próxima aula. Tá? Hoje eu queria falar, para a gente ir meio que caminhando para o final, eu preciso falar um pouquinho sobre o R. Primeiro, eu queria que vocês percebessem que o R, embora seja uma constante, ele tem uma unidade. Ele tem uma unidade. Qual é a unidade do R? Se você quer saber a unidade do R, isola ele da fórmula. Então vou escrever aqui, ó. Isolando o R, temos. Isola ele. Fica R igual a PV dividido por NT. Tudo bem? Tá. Vocês disseram para mim que o R vale quanto? 0,082, tá. Só que para ele valer 0,082, a pressão, o volume, a temperatura e o mol tem que estar numa unidade específica. Então, por exemplo, quando a gente usa o R 0,082, você só pode usar o R valendo 0,082 se a pressão tiver em atm, o volume tiver em litros, o número de mols, ele nunca vai estar em outra unidade a não ser mol. Bom, e a temperatura em Kelvin. Então, muita atenção, porque se você for usar esse valor, a tua pressão tem que estar em atm e o volume em litros, tá? Agora, existe um outro R, um outro R. No sistema internacional, o R não é esse. Por quê? Porque no sistema internacional, a pressão não é atm, o volume não é litro. Aqui não muda, né? O mol e Kelvin é sempre mol Kelvin, porque não tem outra unidade, tá? Então, no SI, gente, o R, ele vale 8,3. Só que aí, em vez de ATM, vai vir aqui o quê? Pascal. Em vez de litro, vem o quê? Metro cúbico por mol Kelvin, por mol K. Tá? Já adiantando para vocês, na química a gente quase sempre usa isso aqui. Eu não me lembro de ter visto um exercício de química que você precise trabalhar no SI. Só que lá na física é justamente o oposto. Tá? Quando a gente for usar um PVNRT na física, a gente vai usar ela no sistema internacional. Tá? Fala. O R? Não, então a unidade do R é essa daqui, ó. ATM litro mol Kelvin. Isso é a unidade do R. ATM. Por isso que eu perguntei para vocês assim, qual que é a unidade do R? Percebeu que na hora que eu fui fazer, para descobrir a unidade do R, o que, que eu fiz? Eu isolei o R. Então, o que, que é o R, tecnicamente? Ele é pressão vezes volume, dividido por mols vezes temperatura. Então, se o R ele equivale a isso,
Então a unidade dele, ela tem que ser condizente com essa conta, entendeu? Tanto no sistema não internacional, sei lá como é que fala, sistema nacional, como para o sistema internacional. Se você observar as unidades, ó, elas são equivalentes. Ó, no lugar do ATM tem Pascal, no lugar do litro tem metro cúbico, no lugar do Kelvin tem. Não, no lugar do Kelvin não tem. Kelvin, Kelvin, mol, tá? Então, o R ele tem uma dimensão. A dimensão é justamente essa daqui, tá? Até aqui tudo bem? Vamos fazer umas questõezinhas? A gente não vai fazer todas, tá? Eu vou escolher algumas para a gente poder, pelo menos, trabalhar um pouquinho com os conceitos. Página 58. Fazer do outro lado ali, vai. Questão um, tá, gente? Eu vou fazer a um e, se der tempo, eu faço a 4. Só. Aí depois a gente deixa as outras para a próxima aula. Ainda tem bastante teoria, tá, gente? Ainda tem bastante teoria para a gente falar. Na questão um é uma questão de teoria onde ele vai mexer com as propriedades do gás. Ele fala assim, ó. Baseado nos conceitos sobre gases, analise as afirmações a seguir. A densidade de um gás diminui. Olha, ele está falando sobre densidade. Densidade. A densidade de um gás diminui à medida que ele é aquecido sob pressão constante. Vixe. A densidade de um gás diminui quando ele é aquecido sob pressão constante. Ô, gente, como é que a gente calcula a densidade de uma coisa? Massa sobre volume, certo? Tá. Só que agora eu vou mostrar para vocês uma coisa muito curiosa. Quando eu estou trabalhando com gás, eu consigo calcular a densidade de um gás sem saber a massa nem o volume. Dá para fazer isso. Só que eu preciso saber outras coisas. Então aqui eu vou mostrar para vocês uma coisa muito importante. Como é que eu escrevo a densidade de um gás sem aparecer massa e volume? Então vamos lá. Cálculo da densidade de gás. Porque, gente, para eu conseguir responder essa alternativa, veja o que ele fala, né? Porque de onde eu tirei essa ideia? Ele fala assim, que a densidade diminui quando ele é aquecido sob pressão constante. Então, ó, ele aqueceu o gás. Então ele mexeu na temperatura. Com pressão constante. Então eu preciso descobrir uma fórmula que calcule a densidade em função da pressão e da temperatura. Essa fórmula, ela continua sendo verdadeira, mas eu quero uma outra maneira de calcular a densidade do gás. Então eu quero calcular a densidade do gás, vamos escrever aqui, ó, densidade do gás em função de pressão e temperatura. Bom, para fazer isso, adivinha o que eu vou fazer? Eu vou usar o PV igual a nRT. Então eu tenho a equação de gás, tenho a equação de Clapeyron, e eu quero fazer aparecer densidade aqui. Na verdade, eu quero fazer duas coisas, né? Eu quero fazer desaparecer volume e quero fazer a densidade aparecer na conta. Entenderam? O que eu sei sobre densidade? Que é massa sobre volume. Então eu vou começar pensando o seguinte: como é que a gente calcula o número de mols de uma substância?
massa sobre massa molar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número de mols aqui e vou escrever ele de outra forma. Vou fazer isso aqui, ó. Tudo bem? Agora eu preciso fazer aparecer densidade ali. O que que vocês sugerem? Como eu pensei nisso? Eu pensei nisso por regra de três. Por exemplo, vamos supor que eu chegue para você e pergunte assim: quantos mols tem 40 gramas de água? O que que você ia fazer? Você ia falar que um mol de água tem uma massa molar, assim como N mols tem uma certa massa. Se você parar para perceber, a gente fez isso na semana passada bastante, toda vez que você quer transformar uma coisa de mol para grama ou de grama para mol, você faz uma regra de três desse tipo aqui, ó. Onde o que que é o mm? É a massa molar daquilo. E o que que é o eminho? É a massa que você quer transformar para mol. Então veja, a hora que você isola o N, faz comigo aqui, ó. Vamos fazer a multiplicação em cruz. Fica N vezes massa molar, ó. N vezes massa molar igual a 1 vezes M, que dá M. Então N igual a massa sobre massa molar. Então, tipo assim, se você tiver preguiça de fazer a regra de três, faz isso aqui. Então, o que que eu fiz? Eu tive essa ideia de colocar no lugar do mol a definição dele, porque aí aparece massa. Porque não tinha massa antes na fórmula, né? Então, tipo, precisava aparecer massa. Agora, o que que eu preciso fazer aparecer ali? Massa sobre volume. Eu preciso fazer aparecer massa sobre volume. Gente, o que que eu faço aqui? Troca o mm com o v de lugar, ó. Passa o mm multiplicando e o v dividindo. Então fica assim, ó. P vezes mm igual a mRT sobre V. Ó, aqui. Olha quem apareceu aqui. Densidade. Então a gente tem que P vezes mm igual a dRT. Tá. Olha o que aconteceu. Sumiu o volume, apareceu densidade e agora só tem pressão e temperatura. Agora o que que eu vou fazer? Se eu quero uma fórmula para densidade, eu vou isolar o D. Para isolar o D, o que que eu faço, pessoal? Eu vou passar o RT para cá, ó, dividindo. Então vai ficar assim, ó. D igual a P vezes MM sobre RT. Ó, conselho de amigo, tá? Guarda essa fórmula. Eu só coloquei esse exercício na aula, gente, para dar brecha para eu explicar essa fórmula para vocês, de tão importante que ela é. Ela resolve um monte de questões mais complicadas sobre gases, sobretudo aquelas que envolvem densidade, tá? Beleza, eu cheguei numa fórmula que calcula a densidade. Agora vamos voltar na pergunta. O que que ele afirma? Ele diz o seguinte, que a densidade diminui quando ele é aquecido com pressão constante. Então vem cá. A pressão do gás não muda, não é? Agora, se ele é aquecido, o que que eu posso dizer sobre a temperatura? Aumenta. Ah, se ela aumenta, o que acontece com a densidade? Diminui. Sabe aquela história de que o ar quente é mais leve que o ar frio? É muito nessa linha, né? Eu aumento a temperatura do gás, a densidade diminui, tá? Então isso é verdade. Ai, professor, mas será que não tinha um jeito mais fácil de pensar? Tinha, viu, gente?
É claro que eu fiz isso aqui para colocar a fórmula para vocês. Mas, por exemplo, tem um outro jeito de pensar que seria o seguinte. Vamos lá, imagina um balão. Balão. Ele tem uma densidade. Densidade não é massa sobre volume? O que, que acontece quando eu aqueço um gás com pressão constante? O volume aumenta. Se o volume aumenta, a densidade diminui. Isso porque a pressão é constante. Se mudar a pressão e o volume junto, aí isso já dá problema. Tá? Então, assim, daria para você julgar esta frase sem saber esta fórmula? Daria. Tá? Mas eu quis colocar ela aqui porque ela é importante. Outra coisa interessante nessa fórmula. Oi, pode falar. Ah, é surpresa. Você vai descobrir rapidinho. Você vai descobrir rapidinho que tipo de exercício você vai usar essa fórmula. São exercícios que envolvem densidade de gás. O cara começar a perguntar alguma coisa sobre densidade de gás, vai ser muito claro, porque assim, o cara vai pedir para você calcular a densidade de gás. Qual é a primeira coisa que você vai pensar em fazer quando o cara te pede densidade? Massa, volume. Aí você vai procurar no texto, não tem nem a massa nem o volume, mas tem a pressão e a temperatura. Pronto, é aqui. Outra coisa importante, a densidade do gás depende da massa molar. Ou seja, existem gases que são naturalmente mais densos do que outros. Isso explica, por exemplo, por que quando você pega um balão cheio de hélio e solta, ele sobe. Porque a massa molar do hélio é tão pequenininha que a densidade dele fica menor que a do ar. Por outro lado, você tem gases que, quando são produzidos na atmosfera, tendem a se acumular aqui embaixo. São gases de massa molar mais alta, tá? Então cara, dá para fazer milhões de coisas com essa fórmula. Tem um monte de exercício maluco que dá para cobrar, tá? Mas é isso. Frase 2. A densidade de um gás, ela de novo, não varia à medida que ele é aquecido a volume constante. A densidade de um gás não varia quando eu aqueço a volume constante. Nada? Verdadeiro. Professor, mas você está esquentando. Mas o volume não está mudando. Se o volume não muda, gente, a densidade não tem por que mudar. Cuidado com isso, tá? Aquecer a volume constante. Por mais que o gás esteja mais quente, a pressão aumenta. Mas o volume não mudou, tá? Beleza? 3. Quando uma amostra de gás é aquecida sob pressão constante, é verificado um aumento do seu volume. E a energia cinética média das suas moléculas mantém-se constante. E aí? Alguém arrisca? Eu identifiquei uma contradição na frase. Não sei se vocês identificaram também. Ele começa a frase dizendo assim: quando uma amostra de gás é aquecida, né? E aí no final ele termina: a energia cinética das suas moléculas fica constante. Isso não tem sentido. Se eu estou aquecendo, gente, as moléculas ficam com mais energia. Tudo bem? Então tá falsa. Falsa. Oi. Quando a pressão do gás é aquecida, desculpa, quando uma amostra de gás é aquecida sob pressão constante, ocorrerá uma aumento do volume. E aí, se parasse aí, estava tudo bem. O problema é que ele emendou com essa história de que a energia cinética média das moléculas fica constante. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Tá bom? Fala. A 2 verdadeira? Vamos lá. Eu explico aqui. Vamos ler juntos a frase. Vamos ler juntos de novo, ó. 2. A densidade de um gás varia à medida que ele é aquecido a volume constante. Não varia. Então vamos lá. Densidade é massa sobre volume. Tá. Imagina um gás aquecido a volume constante. Nós estamos falando de uma transformação isométrica. Se o volume não muda,
Por mais que o gás esteja frio ou quente, essa conta continua sendo a mesma. A única forma de você variar a densidade de um gás é mudando o volume. Então, qualquer tipo de coisa que você faça num gás com o mesmo volume, você mantém a densidade dele. Tá? Então, por exemplo, aqui não vale essa história de que o ar quente é mais denso do que o ar frio. Se você está dentro de um recipiente que é o mesmo volume, tanto faz ele estar quente ou frio, essa conta continua sendo a mesma. Então, é por isso que eu falei. Porque se você ficar com essa coisa de, mas ele está mais quente, então ele é menos denso. Não, não, não. Ele só fica menos denso se ele tiver como dilatar, que é o que acontece na primeira situação. Porque na primeira situação, ele aquece o gás a pressão constante. Aí o volume muda. Aqui não. Se ele está aquecendo a volume constante, não muda. Tá? Beleza? Tudo bem? Oi. De forma nenhuma. A única coisa que interfere na energia cinética é a temperatura. O que a gente vai descobrir lá na frente, mas isso não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, é o seguinte: se eu pegar um recipiente com gás, imagina que eu tenho uma tampa, que eu possa mexer nela. Se eu pegar essa tampa e empurrar ela assim, o gás pode esquentar. Ele pode sofrer. Ou então, se eu puxo a tampa para cima rápido, ele vai esfriar. Mas aí são situações onde a temperatura está variando. Tá? É diferente. Beleza? Ah, vamos tomar café? Eu faço a 4 na próxima aula. Tá? A gente volta em 30 minutos.